Ilusões de padrões e padrões de ilusões. Em 1848, nos Estados Unidos, duas adolescentes, Margaret e Kate Fox, acreditavam na crença em que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. A partir daí, elas começaram a fazer contato espiritual, onde acontecia barulhos e onde até mesmo os participantes dessa roda, desse movimento espiritual, eles eram até arrastados. Essa prática começou a ficar popular em 1853. E foi daí que os cientistas começaram a pesquisar sobre isso. E um grupo de físicos, eles analisaram esse contato espiritual e tiveram a conclusão de que o contato era feito pelos próprios participantes. Mas o cientista que foi mais a fundo foi Michael Faraday. Ele era um dos fundadores da teoria eletromagnética. Um dos maiores cientistas experimentais da história. Ele realizou uma série de experimentos engenhosos e complexos, provando que o movimento das mãos dos participantes prescindia com os da mesa. Ele criou um aparelho indicador que alertava as pessoas que tinham um padrão aleatório. Faraday, ele notou que a percepção humana não é uma consequência direta da realidade. E chegaram à conclusão e fizeram julgamentos com base em informações incompletas. E os cientistas tentaram se proteger das informações falsas, com padrões desenvolvendo métodos de análise e estatísticas para se decidir. O estatístico do século XX, Humphreys, também conhecido pelo seu temperamento incontrolável, operou uma rixa com outro pioneiro da estatística, Cal. A sua briga era tão amarga que Fisher atacou seu inimigo até depois da morte. A forma como calculamos a probabilidade de observarmos o que observamos, se que estamos tentando formar são verdadeiras e se a probabilidade for baixa, rejeitamos a hipótese dela ser alta. Por isso, afirma-se que pesquisas eleitorais e outros estudos, especialmente os de pequeno porte, às vezes contradizem outras pesquisas ou estudos ainda assim e testes de significância. Outros métodos estatísticos são úteis para os cientistas, especialmente quando tem a possibilidade de se realizar estudos de grande porte. Minha intuição identificou padrões. Às vezes esses padrões são significativos, às vezes não. De qualquer modo, o fato de que nossa percepção de padrões exagerados na vida seja ao mesmo tempo altamente convincente e subjetiva tem profunda implicação no que fazemos. Uma análise apurada do que vemos e dos pressupostos da sociedade moderna, porém, embora as ilusões ópticas raramente tenham muitas relevâncias na vida. Às vezes esses cognitivos têm um papel importante, às vezes na tomada de decisões. Assim, no final do século XX, surgiu um movimento para estudar como a mente humana percebe aleatoriedade. George Spencer Brown, que escreveu numa série aleatória de 10 zeros e uns décimos, esperamos 1 milhão de zeros consecutivos. Uma das primeiras especulações sobre a percepção dos padrões aleatórios foi feita pelo filósofo Hans Heisenberg, que comentou com pessoas ligadas em probabilidade que teriam dificuldade em reconhecer uma série aleatória de eventos. Segundo a matemática da aleatoriedade, devemos esperar tais subsequências em 200 jogadas aleatórias. Acadêmicos e escritores se dedicaram muito para o estudo de padrões de sucesso aleatório. Naturalmente, como ilustra o exemplo de Spencer Bloom, se esperarmos tempo suficiente, encontraremos alguém que, por pura sorte, realmente conseguiu fazer precisões surpreendentemente bem-sucedidas.
Os acadêmicos chamavam de impressão equivocada de que uma subsequência de aleatoriedade se deve a um desempenho extraordinário de falácia da boa fase. O interesse na falácia da boa fase surgiu ao redor de 1985, particularmente no artigo escrito por Tversky e seus colegas, publicada na revista Cognitive, em particularmente um indicador direto de que foi o jogador estar em uma boa fase, a probabilidade condicional de sucesso. Langer demonstrou que a necessidade de nos sentirmos no controle da situação interfere com a percepção precisa de eventos aleatórios. Em um dos seus estudos, ela descobriu que os participantes tinham mais confiança na vitória ao competirem contra um rival nervoso e desagradável, que ao competirem com um adversário forte e confiante. Na vida real, o papel da aleatoriedade é bem menos óbvio que nos experimentos de Langer, e estamos muito mais comprometidos com os resultados e com a nossa capacidade de influenciá-los. Foi demonstrado que a ilusão do controle sobre eventos aleatórios aumenta em situações financeiras ou esportivas, e principalmente comerciais, quando o resultado de uma tarefa movida pelo acaso é precedido por um período de planejamento estratégico, um envolvimento ativo ou quando há competição. Como afirmou o filósofo Francis Bacon em 1620, a compreensão humana, após ter adotado uma opinião, coleciona quaisquer instâncias que a confirmem, e ainda que as instâncias contrárias possam ser muito mais numerosas e influentes. Ela não as percebe ou então as rejeita de modo que a sua opinião permaneça na balagem. Neste capítulo, consideramos algumas das maneiras pelas quais podemos ser enganados por padrões aleatórios. Os psicólogos não se concentram em estudar e categorizar concepções equivocadas, mas também estudaram os motivos pelos quais somos vítimas delas. As pessoas gostam de exercer o controle sobre seu ambiente. Nesse desejo de controlar os acontecimentos, não é despropositado o desejo que temos de ter um controle pessoal, aumentando assim a nossa autoestima. Estudos feitos pelo psicólogo Bruno Bettenheim observou que a sobrevivência nos campos de concentração nazista dependiam de pessoas que conseguiam controlar aspectos da própria vida, apesar do lugar e situação que estavam. A psicóloga Ellen Langer e uma colaboradora estudaram o efeito da sensação de controle num grupo de idosos no asilo. Um grupo teve o poder de decidir a disposição de móveis em seu quarto e uma planta para cuidar. O outro grupo não teve poder de opinião sobre os móveis e nenhuma planta para cuidar. Em poucas semanas, o grupo que teve o controle obteve valores mais altos no índice de bem-estar. O mais intrigante é que 18 meses depois, um acompanhamento mostrou que o grupo que não exercia controle sobre o ambiente teve taxa de mortalidade de 30%, enquanto o grupo que exerceu teve poder uma taxa de 15%.